Olá, turma. Sou o professor Jorge Kennedy e hoje vamos falar sobre regressão, o ajustamento da reta. Sempre que desejamos estudar determinada variável em função de outra, fazemos uma análise de regressão. Podemos dizer que a análise de regressão tem por objetivo descrever, através de um modelo matemático, a relação entre duas variáveis, partindo de N observações das mesmas, ou seja, um número de observações. A variável sobre a qual desejamos fazer uma estimativa recebe o nome de variável dependente, e a outra recebe o nome de variável independente. Assim, vamos supor que x seja a variável independente e y a variável dependente. Vamos determinar o ajustamento de uma reta, a relação entre duas variáveis, isto é, vamos obter uma função do primeiro grau, definida por y igual a x mais b, que é uma função genérica, onde as letras A e B são os seus parâmetros. Sejam duas variáveis, x e y, entre as quais exista uma correlação acentuada, embora não perfeita. Então, aqui nós temos a tabela da aula anterior, né, onde tem aí uma coluna registrando os anos e a outra coluna registrando a quantidade de cimento produzida em milhões de toneladas. Então, no primeiro ano, no ano 1, em 2003, foram produzidos 35,1 milhões de toneladas de cimento e assim por diante. Então, eu chamei a coluna que determina a ordenação dos anos de X e a coluna das quantidades da quantidade produzida, né, de cimento, eu chamei de Y, ok? E nós temos aí 8 observações essas foram observadas durante 8 anos, a produção do cimento durante 8 anos. E o nosso diagrama de dispersão que foi apresentado na aula anterior. Então, tem as coordenadas do ponto A, as coordenadas do ponto B, do ponto C, ponto D, do ponto E, do ponto F, do ponto G e do ponto H. Podemos concluir pela forma do diagrama que se trata de uma correlação linear de modo a permitir o ajustamento de uma reta imagem definida por y igual a x mais b. Ou seja, nós temos que descobrir o valor de A e o valor de B. Devemos calcular esses parâmetros. E vamos utilizar a seguinte fórmula. As seguintes fórmulas, né, são duas. Então, para se achar o parâmetro A, será o número de observações multiplicado pelo somatório da coluna XY menos o produto do somatório da coluna X pelo somatório da coluna Y. Isso tudo dividido pelo número de observações vezes o somatório da coluna X ao quadrado menos o somatório da coluna X elevado ao quadrado. E, para se calcular o parâmetro B, nós vamos calcular a média aritmética de y menos o parâmetro A multiplicado pela média aritmética de x. Ok? N, lembrando que N é o número de observações, no nosso caso aqui são 8 observações, que são 8 anos. Para se calcular a média aritmética de x, é o somatório da coluna x dividido pelo número de observações, e a média aritmética da coluna y é o somatório da coluna y dividido pelo número de observações. Então, o que nós precisamos, né? Nós precisamos produzir a coluna XY, que é o produto
do elemento da coluna X pelo elemento da coluna Y. Então, na primeira linha eu tenho 1 vezes 35,1. Na segunda linha eu tenho 2 vezes 36, que é igual a 72. Na terceira linha, 3,87, que é igual a 106,1. E assim sucessivamente. E vamos agora produzir a coluna x ao quadrado. Então, vai ficar 1 ao quadrado é igual a 1, 2 ao quadrado é igual a 2, 3 ao quadrado é igual a 3, 4 ao quadrado é igual a 4, ou seja, eu peguei os elementos da coluna x e elevei ao quadrado. E assim sucessivamente. Bom, eu preciso dessas 4 colunas porque eu preciso do somatório da coluna x, que é o 36, o somatório da coluna y, que é 360,9, o somatório da coluna xy, que é 1769,1, e o somatório da coluna x ao quadrado, que é igual a 204. Substituindo esses valores na fórmula, lembrando que o número de observações é igual a 8, porque eu tenho 8 anos, eu vou achar o parâmetro A, que é igual a 3,45. Agora eu vou usar a fórmula do parâmetro B, ou seja, é o somatório da coluna y dividido por 8 menos o parâmetro A vezes o somatório da coluna x dividido por 8. E o parâmetro B é igual a 29,59. O nosso ajuste da reta ficou com a seguinte função. Substituindo os parâmetros de A e B, eu achei a minha função do primeiro grau, que é a minha reta ajustada para esse diagrama. Y é igual a 3,45x mais 29,59. O que isso significa? Isso significa que eu posso calcular, fazer uma previsão para a produção de cimento nos anos seguintes. Então, eu coloquei aqui um exemplo. Aqui está, antes de seguir para o nosso exemplo, né? Aqui está, né, a função do primeiro grau, né, que é a reta ajustada para essa nuvem de pontos. Então, qual será a produção estimada para 2011, que é o ano 9? Então, eu vou usar a reta ajustada, a função do primeiro grau que eu achei. Ou seja, eu vou substituir o x por 9. Fazendo as contas, né? Então ficou 3,45 vezes 9 mais 29,59. E eu vou achar o meu Y igual a 60,64 milhões de toneladas de cimento. Essa, né, seria a previsão para a produção naquele ano seguinte. Se eu quisesse fazer a estimativa para o ano 10, eu substituiria a estimativa de produção de cimento. Para o ano 10, eu substituiria o X por 10 e assim por diante.